E aí, galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo do boxe e descobrir 10 curiosidades que vão te deixar mais grog que jab do Mike Tyson. Preparem as luvas, porque vamos subir no ringue da história, da técnica e da paixão que só o boxe proporciona. Quando a gente pensa em esportes antigos, logo vem à cabeça aqueles Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, tipo uma gincana clássica, né? Mas o boxe, meus amigos, é muito mais antigo, tipo, muito mais antigo mesmo. Pinturas rupestres lá na África mostram que a porradaria já rolava solta há 4.000 anos. É tempo pra caramba, e não para por aí. Escavações no Egito e na Mesopotâmia também revelaram registros de um esporte muito parecido com o boxe que a gente conhece hoje. Ou seja, o negócio é antigo de verdade. E por falar em Grécia Antiga, o boxe já estava presente nas primeiras edições dos Jogos Olímpicos. Naquela época, os atletas se enfrentavam com as mãos nuas, sem luvas, e as lutas eram extremamente intensas e brutais. Os competidores eram verdadeiros heróis, admirados por sua força e coragem. Mas, com a ascensão do Império Romano, o boxe perdeu espaço para as lutas de gladiadores, tipo um Coliseu Experience, sabe? As lutas de gladiadores eram espetáculos grandiosos, que atraíam multidões e se tornaram a principal forma de entretenimento da época. O boxe, então, foi relegado a um segundo plano. Foram séculos na geladeira, praticados só em lugares escondidos. Os amantes do boxe mantinham a chama acesa em locais subterrâneos e clandestinos, longe dos olhos das autoridades. Era uma época difícil para o esporte, mas a paixão dos praticantes nunca diminuiu. Mas, no século XVII, o boxe deu a volta por cima lá na Inglaterra, com mais regras e um pouco menos de sangue, porque ninguém merece, né? Surgiram os primeiros ringues e as lutas começaram a ser organizadas de forma mais profissional. As regras foram estabelecidas para garantir a segurança dos lutadores e tornar o esporte mais justo e competitivo. E em 1904, o boxe finalmente retornou às Olimpíadas nos Jogos de St. Louis, nos Estados Unidos. Foi um marco histórico para o esporte, que voltou a ser reconhecido e valorizado no cenário internacional. Desde então, o boxe olímpico tem sido uma plataforma para revelar grandes talentos e proporcionar momentos inesquecíveis. Desde então, virou um dos eventos mais esperados e emocionantes dos Jogos, com direito à torcida brasileira fazendo a ola. A cada edição, novos heróis surgem, inspirando gerações e mostrando que o boxe é muito mais do que um esporte. É uma verdadeira arte de superação e determinação. Se você manja de boxe, com certeza já ouviu falar do Artie Moore. O cara era o rei dos nocautes. O apelido dele não era à toa. Foram 131 nocautes na história do boxe profissional, um verdadeiro recorde. Lutou por mais de 28 anos, enfrentou os maiores nomes da sua época e sempre buscava o nocaute, tipo um raio. Em 1893, rolou a luta mais longa da história do boxe, uma verdadeira maratona pugilística. Era um duelo de gigantes entre Andy Bowen e Jack Burke. Naquela época, não existia limite de rounds. A luta só terminava quando um dos lutadores desistia, tipo novela mexicana. Foram incríveis 7 horas e 19 minutos de porrada. No 110º round, os dois lutadores estavam mais acabados que bateria de escola de samba depois do carnaval. O resultado? Um empate técnico, porque ninguém aguentava mais nada. Hoje em dia, é impossível imaginar uma luta de boxe sem luvas, né? Mas, acredite se quiser, teve um tempo em que os caras lutavam de mão limpa. O boxe sem luvas era a norma. E os combates eram extremamente violentos, tipo briga de rua. A introdução das luvas no final do século XIX, com as regras de Queensberry, tornou o boxe um esporte mais seguro, porque ninguém merece sair com a cara desfigurada, né? Mas assistir a uma luta daquela época devia ser coisa de louco.
No início, as lutas de boxe não aconteciam dentro de um quadrado delimitado por cordas. Não. As lutas rolavam em qualquer lugar, em bares, em campos abertos, na rua, tipo vale tudo. Daí vem o termo ring, que em inglês significa círculo. Com o tempo, começaram a usar cordas para delimitar o espaço. O círculo evoluiu para o quadrado que a gente conhece hoje, o famoso ringue. O boxe feminino tem uma história tão rica e emocionante quanto a do masculino, viu? As mulheres lutam boxe há séculos, enfrentando preconceitos e desafiando os padrões da época. Durante muito tempo, o boxe feminino foi proibido, considerado brutal e inadequado para as mulheres. Porque, né? Lugar de mulher é na cozinha, certo? Errado. Com muita garra e determinação, elas foram quebrando barreiras e conquistando seu merecido reconhecimento, mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Hoje, o boxe feminino está mais forte do que nunca, com direito a medalhas olímpicas e tudo. Mas essa trajetória não foi fácil. No início, as mulheres enfrentaram resistência não apenas da sociedade, mas também das próprias instituições esportivas. Muitas vezes, elas tinham que treinar em condições precárias, sem o apoio necessário. No entanto, a paixão pelo esporte e a vontade de lutar por seus direitos as impulsionaram a seguir em frente. Grandes nomes como Christy Martin e Laila Ali abriram caminho para as novas gerações, inspirando jovens boxeadoras ao redor do mundo. Hoje, vemos mulheres competindo em grandes eventos, ganhando títulos e sendo reconhecidas por seu talento e dedicação. O boxe feminino não é apenas um esporte, é um símbolo de resistência e empoderamento. Cada soco, cada vitória, representa uma conquista não só no ringue, mas também na luta por igualdade e respeito. E assim, o boxe feminino continua a crescer, inspirando futuras gerações a nunca desistirem de seus sonhos. Com direito a medalhas olímpicas e tudo, o futuro do boxe feminino é brilhante e promissor. Em 2015, o mundo parou para assistir à luta do século entre Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao. A luta gerou uma receita monstruosa de mais de 600 milhões de dólares, mais dinheiro que a Mega Sena da virada. Floyd Mayweather Jr., o vencedor da luta, levou para casa 280 milhões de dólares, enquanto Manny Pacquiao faturou 160 milhões. É tanto dinheiro que até eu me animei a subir no ringue. O boxe é um esporte que exige muito do corpo. É pancada para todo lado. Hoje em dia, os nutricionistas esportivos acompanham de perto a dieta dos atletas, tipo personal diet da pancadaria. Mas, no passado, a galera não tinha muito essa de dieta balanceada, não. Rocky Marciano, por exemplo, consumia mais de 6.000 calorias por dia, incluindo cerveja. Era carboidrato e álcool na veia. O boxe atravessou milênios, enfrentou proibições, se reinventou e conquistou seu espaço como um dos esportes mais populares do mundo. É um esporte que mexe com a gente, que nos faz vibrar a cada golpe, a cada esquiva, a cada nocaute. O boxe transcende o ringue e se torna uma forma de expressão, de protesto, de empoderamento. Ele quebra barreiras sociais, raciais e de gênero, mostrando que todos podem lutar pelos seus sonhos e alcançar a grandeza, tipo um cruzado de esquerda na cara do preconceito. E aí, galera? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre o mundo do boxe? Esse esporte fascinante que mistura força, técnica e muita história? Espero que tenham curtido essa viagem pela história, pelas curiosidades e pelos momentos inesquecíveis que marcaram o boxe ao longo dos anos. É impressionante ver como o boxe evoluiu e como ele continua a inspirar tantas pessoas ao redor do mundo com suas histórias incríveis de superação e glória. O boxe é muito mais do que aparenta, né? É um esporte que exige dedicação, disciplina e muita paixão. É história,
é cultura, é superação. Cada luta conta uma história única. Cada boxeador tem um caminho de desafios e conquistas. E aí, qual das curiosidades de hoje te deixou mais chocado? Foi a história de algum boxeador em particular? Ou talvez algum momento histórico que você não conhecia? Conta pra mim nos comentários. Adoraria saber o que mais chamou sua atenção e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo interessante para vocês. Valeu pela companhia e até a próxima! Continuem acompanhando para mais histórias fascinantes do mundo do boxe. Até mais!